Olá, meu nome é Rebeca Diógenes, eu sou aluna do 2º período de enfermagem do campus de Cajazeiras, Paraíba, da Universidade Federal de Campina Grande. E hoje eu vou falar para vocês sobre toxoplasmose. O conteúdo desse vídeo foi praticamente inteiro baseado no livro de Parasitologia Humana, na 13ª edição, do David Pereira Neves. A toxoplasmose, ela também é conhecida como doença do gato. E a espécie que causa ela é o Toxoplasma gondii. A forma como ela é conhecida já informa o seu caráter zoonótico, sendo uma zoonose que é frequente em mamíferos e em aves. Os hospedeiros definitivos do parasita são felídeos, sendo que o gato principal é o principal abordado na literatura pelo maior contato com os seres humanos. Já os hospedeiros intermediários são os humanos e outros animais que também se encaixam nessa categoria. A toxoplasmose ela tem uma alta prevalência sorológica, entretanto ela tem uma baixa frequência de manifestações clínicas, sendo que a forma mais grave é manifestada em recém-nascidos, com altas taxas de mortalidade e morbidade, e em indivíduos com sistema imune comprometido, como receptores de órgãos, indivíduos em tratamento quimioterápico e infectados com HIV. Em relação às suas informações epidemiológicas, a toxoplasmose ela tem uma distribuição geográfica mundial. Em alguns países, até 80% da população está infectada. No Brasil, por sua vez, a toxoplasmose ela é endêmica, com a prevalência variando de 31% a 91,6%. É um sério problema de saúde pública que até recentemente não teve nenhuma política intensiva de vigilância. Somente em 2016 é que tornou-se de notificação compulsória e somente em 2018 é que houve o lançamento do protocolo de notificação e investigação para a toxoplasmose gestacional e congênita. O parasito ele pode habitar vários tecidos, células, com exceção das hemácias, e líquidos orgânicos. E sua morfologia é muito múltipla, dependendo do habitat e do estágio evolutivo. Vale ressaltar que são 3 formas infectantes: os taquizoítos, os bradizoítos e os esporozoítos. Iniciando pelos taquizoítos, eles também são conhecidos como forma proliferativa, forma livre ou trofozoíto. Eles estão presentes na fase aguda da infecção e foram os primeiros a serem descritos, tanto que seu aspecto morfológico de arco deu um nome ao gênero. Eles têm essa forma de banana ou de meia-lua, com uma extremidade mais afilada e a outra mais arredondada. Além disso, eles têm uma multiplicação muito rápida por endodiogenia e são um pouco resistentes à ação do suco gástrico. Os bradizoítos, por sua vez, também podem ser chamados de cistozoítos. Eles estão presentes na fase crônica da infecção. Em alguns casos, mais raros, podem ser encontrados na infecção aguda. Os bradizoítos, eles estão contidos em um cisto tecidual. E esse cisto tecidual é encontrado em células permanentes em vários tecidos. Além disso, esses bradizoítos, eles se multiplicam dentro do cisto por endodiogenia ou endopoligenia. O tamanho do cisto varia muito, ele depende da célula parasitada e também no número de bradizoítos. Além disso, a parede do cisto ela é muito resistente e elástica, então ela protege os bradizoítos da ação dos mecanismos imunológicos, como a própria resposta imune do organismo e como também aos medicamentos. Eles podem ficar viáveis por vários anos, resistentes à tripsina e à pepsina em relação aos outros. Por fim, os oocistos, eles são produzidos nas células intestinais de felídeos não imunes, no ciclo assexuado, e eliminados junto às fezes. Eles têm uma parede dupla resistente às condições do meio ambiente, são esféricos e após a esporulação do meio ambiente contém 2 esporocistos com 4 esporozoítos cada. Em relação ao ciclo biológico da toxoplasmose, o ciclo biológico é um ciclo heteroxeno, sendo que nos felídeos, incluindo o gato, ocorre o ciclo sexuado, como também ocorre o ciclo assexuado.
Já no homem e nos outros mamíferos, juntamente com as aves, ocorre somente o ciclo assexuado. O ciclo assexuado ocorre em vários tecidos de diversos hospedeiros. Já o ciclo sexuado ocorre somente nas células do epitélio intestinal de gatos e de outros felídeos não imunes, sendo que nesse ciclo sexuado é onde ocorre unicamente a liberação de oocistos, que são liberados por aproximadamente 2 semanas e em condições favoráveis podem continuar infectantes por 12 a 18 meses. Vale ressaltar que geralmente os gatos que já eliminaram oocistos, mesmo quando reinfectados, não liberam mais. Iniciando com o ciclo propriamente dito, os gatos e outros felídeos podem ingerir oocistos providos de fezes de outros gatos contaminados. Também podem ingerir taquizoítos ou cistos decorrentes de animais como ratos e aves que eles têm costume de caçar. Após essa ingestão e após várias reproduções assexuadas, ocorre o ciclo sexuado, que tem como fim a liberação de oocistos imaturos nas fezes. Esses oocistos, eles são maturados por esporogonia e após 1 a 5 dias temos um oocisto maduro. O ciclo no humano, por sua vez, ele inicia pela ingestão de alimentos ou água contaminados com oocistos, pela ingestão de cistos teciduais com bradizoítos presentes em carnes cruas e outros mamíferos e, por fim, e mais raramente, pela ingestão de taquizoítos no leite. Após essa ingestão de uma dessas formas infectantes, cada esporozoíto vindo do oocisto e cada bradizoíto vindo do cisto, depois de se diferenciar em taquizoítos, sofrerá uma intensa multiplicação intracelular após uma rápida passagem no epitélio intestinal. Após essa multiplicação, invadirá vários tipos de células do organismo, formando um vacúolo parasitóforo, onde sofrerão divisões sucessivas por endogenia, formando novos taquizoítos. Isso seria a fase proliferativa, que é a fase aguda inicial. Esses novos taquizoítos eles irão romper a célula parasitada ou evadir destas células, liberando novos taquizoítos que invadirão novas células. A disseminação do parasito ela ocorre através desses taquizoítos livres ou intracelulares no linfa e no sangue circulante. Com a imunidade, esses taquizoítos eles são eliminados do sangue, do linfa e dos órgãos viscerais, proporcionando uma diminuição do parasitismo. Por fim, vale ressaltar que alguns parasitos eles diferenciam em bradizoítos para a formação de cistos. Essa fase cística, com a diminuição dos sintomas, seria a fase crônica da doença. Em relação à transmissão, vale ressaltar que a toxoplasmose é uma das zoonoses mais difundidas do mundo. Ela tem 3 vias principais de transmissão, que é a ingestão de oocistos em água, verduras mal lavadas, solo ou disseminada mecanicamente por insetos. A segunda seria a ingestão de cistos encontrados em carnes cruas ou mal cozidas. E, por fim, a passagem transplacentária, que é a mais grave, com 14% no primeiro trimestre de gestação, até 59% no último trimestre de gestação. Caso a grávida tenha uma imunidade adquirida antes da gravidez para esse parasita, em caso de imunocomprometimento, pode infectar também o seu feto. Em relação à patogenia, a maioria dos casos são assintomáticos, entretanto, na fase proliferativa pode ocorrer um quadro polissintomático, cuja gravidade depende muito da forma infectante que foi adquirida, do tipo de cepa do parasito e da suscetibilidade do hospedeiro. Nós temos a toxoplasmose transplacentária ou pré-natal, que ocorre em gestantes na fase aguda da doença, ou mais raramente pela reativação da infecção durante a gravidez por imunodepressão acentuada. Aqui nós temos uma parasitemia por Toxoplasma gondii durante a gestação, que causa placentite, e alguns taquizoítos podem atravessar a placenta e disseminar nos tecidos fetais. As alterações ou lesões fetais por toxoplasmose na gravidez, elas variam conforme o período da gestação,
sendo que o risco de transmissão é maior no terceiro trimestre, enquanto o risco de complicações severas é maior no primeiro trimestre. No primeiro trimestre pode ocorrer aborto, já no segundo semestre pode ocorrer aborto ou nascimento prematuro, que pode ser com uma criança normal ou uma criança com anomalias graves típicas, que são da síndrome de Sabin. E por fim, no terceiro trimestre pode nascer normal ou com evidência da doença alguns dias, semanas ou meses após o nascimento. Nessa fase, a toxoplasmose ela pode ser multiforme, com frequência de lesões oculares, hepatoesplenomegalia, edema, miocardite e anemia. Em relação às lesões oculares, os taquizoídeos acabam que atingem o couricoide e a retina, uni ou bilateralmente, provocam inflamação nesses locais e degeneração em graus variáveis. Em alguns casos, essa infecção de retina ela não atinge o recém-nascido, mas posteriormente, na fase adulta, pode ocorrer uma reativação das formas latentes e levar a uma toxoplasmose ocular. Já em relação à toxoplasmose adquirida ou pós-natal, tem uma variação bem grande com a cepa, com o estado imune e com outros fatores, podendo ser benigno e assintomático ou até mesmo causar a morte. Ela pode ser ganglionar ou febril aguda, com febre alta, geralmente é um quadro crônico e benigno. Pode ser ocular, que causa corioretinite, que é geralmente provinda da toxoplasmose transplacentária, ou pode ser a neurotoxoplasmose, que seria uma encefalite. É muito frequente em indivíduos com AIDS ou em pacientes usando drogas imunossupressoras. Aqui a gente tem a reativação de cistos do sistema nervoso central, que pode causar perda de coordenação motora, confusão mental, pode também ocorrer o coma e até mesmo o óbito. Em relação ao diagnóstico, o clínico é muito difícil, então a suspeita ela precisa ser confirmada com o diagnóstico laboratorial. A demonstração do parasita ela não é muito utilizada, geralmente utiliza-se mais testes sorológicos e imunológicos, principalmente o imunoensaio enzimático ou teste ELISA. No caso da toxoplasmose ocular, o diagnóstico é uma associação entre dados clínicos, pesquisa de anticorpos e exame de fundo de olho para observar as lesões. Já no caso da neurotoxoplasmose, faz-se necessário também o uso da avaliação de tomografia do cérebro, do crânio, do paciente. O tratamento ele é incurável pela permanência dos cistos compradizoides nos tecidos, isso porque os medicamentos utilizados eles atuam somente sobre a forma proliferativa, que são os taquizoídeos. O tratamento ele é recomendado apenas em casos agudos sintomáticos, em casos de gestantes em fase aguda, em casos de toxoplasmose ocular ativa e em casos de indivíduos imunodeficientes com toxoplasmose sintomática. Isso ocorre porque a maioria das pessoas contaminadas elas não apresentam sinais clínicos e porque as drogas empregadas elas podem ser muito tóxicas a longo prazo. Em relação à profilaxia, é importante não se alimentar de carne crua ou mal cozida de qualquer animal ou leite cru. É importante higienizar frutas e verduras, beber apenas água filtrada e ou fervida. Além disso, os criadores de gato eles devem manter animais dentro de casa e alimentá-los de carne cozida ou seca ou com uma ração de boa qualidade. Vale ressaltar que descartar diariamente a areia da caixa utilizada para gatos defecarem no interior da casa é muito importante. Deve-se também proteger as caixas de areia das escolas infantis para evitar que os gatos defequem, além de fazer o exame sorológico pré-natal trimestral para toxoplasmose. O Ministério da Saúde ele recomenda a realização da triagem sorológica na primeira consulta do pré-natal e sua repetição para gestantes suscetíveis. Por fim, o desenvolvimento de vacinas é imprescindível para erradicar essa doença.